E a partir de agora, mais uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. E além do rádio, você ouve e nos vê também pelas plataformas digitais da 96 FM e do Jornal da Cidade em áudio e vídeo. Para você, o conteúdo de todas as entrevistas ao longo destas 3 semanas. A gente entra na reta final nesta semana com a sabatina dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Portanto, compartilhe essa live e garanta que mais pessoas tenham acesso à informação dos candidatos à Prefeitura de Bauru. E para essa série de entrevistas, a gente conta com o apoio da Rogério Lopes TV em todo o streaming de áudio e vídeo na internet. E também do Jornal da Cidade nesta sabatina, o jornalista Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Agora vai. Agora sim. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sérgio Alba, nosso entrevistado, Rogério, todos os ouvintes da 96 FM. E como o Tiago já disse, nesta rodada nós recebemos o candidato pelo Solidariedade, Sérgio Alba, que tem como candidato a vice Arthur Correia. Alba, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui na 96. Da rádio, pessoal do Jornal. E agradeço o espaço, pelo espaço democrático de estar ouvindo os candidatos e a gente poder mostrar as nossas propostas. E Sérgio, sempre com uma primeira pergunta para os nossos entrevistados, por que você quer governar a cidade? Boa pergunta, Ricardo. Ricardo, meu pai tinha uma pastelaria ali do lado do Liceu Noroeste, seu filho, seu Mané, e naquela pastelaria, a gente ficou lá quase 30 anos. Então eu nasci praticamente ali no fundo, vivia ali atrás do balcão. E a política se formava ali, são grupos políticos desde pequeno. Eu via ali dentro o Dudu Ranieri, o pessoal da política, o pessoal ali da frente da maçonaria, depois o pessoal do Mussa, Tobias, as pessoas que faziam política na nossa cidade, o Sérgio Purini, aquele pessoal que vinha, o Nelson Dabos. Então eu nasci ouvindo a política, tentando entender como que era e sempre querendo fazer o melhor para a nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade tem um potencial enorme. E eu sempre tive esse objetivo, mas nunca de pensar em tentar vir como chefe de executivo. Isso se tornou agora realidade 1 ano, 2 anos atrás. Mas eu sempre me interessei com política e sempre tive envolvido no meio, tentando ajudar a nossa cidade e alguns outros candidatos. Certo. Sérgio, um dos grandes desafios que o próximo prefeito vai ter é com relação à geração de emprego, renda, fazer realmente o desenvolvimento econômico da cidade ser retomado. Como vocês pretendem fazer isso no ano que vem, um ano de dificuldade, né? A gente sabe que essa crise aí da pandemia, ela vai se arrastar e talvez até se aprofundar no ano que vem, porque não terá aí auxílio emergencial, enfim, as pessoas vão ter menos recursos. Como a cidade pode fazer para retomar o seu desenvolvimento a partir de 2021? Tiago, eu entendo assim, que realmente, o que você está falando é a verdade. A partir de janeiro, quando esses apoios emergenciais do governo não tiver mais, a tendência em todos os quadros é que a gente tenha uma piora. Então a gente vai ter a maior quantidade de desempregados na cidade, a gente vai ter a maior quantidade de pessoas que não podem mais pagar uma escola, vai ter que usar o poder público do sistema público de educação. São outras pessoas que vão ter que usar o sistema público de saúde, porque já o plano de saúde que as empresas pagavam também não vão pagar. Então a gente vai ter um majoramento de serviços prestados pela prefeitura na área de saúde, na área de educação, na área de creche, na área de várias áreas. Em compensação, em detrimento disso, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de empregos. E a prefeitura, nesse formato, sabendo que a gente vai passar por uma grande crise, sem falar que a gente vem com dívidas, né, deixadas do antecessor, que o prefeito vai ter que assumir. Então vai ser muito difícil no próximo ano. E quanto a emprego, a prefeitura vai ter que tomar um formato social. A prefeitura é a maior empresa da cidade e ela vai ter que ter um lado social. Então o nosso movimento, o trabalho nosso, é diminuir a quantidade de licitações de empresas de fora e jogar para dentro. Trazer frentes de trabalho, buscar dentro, por exemplo, tem aquela empresa que faz os 30 mil lotes para limpar na cidade, a gente pode pegar um chamamento público, chamar essa população para vir trabalhar junto com nós, junto com a Indurb,
prestar esse tipo de serviço. Eu sou a favor de colocar zelador, usando o MEI, dentro do zelador nos espaços públicos, por exemplo, nas nossas escolas, zeladores nas áreas da saúde, zelador nas áreas de esporte. Nossa cidade está inteirinha abandonada e precisa de manutenção. E manutenção, qual que é o jogo? Trazer esse desemprego para dentro e somar os dois. A gente precisa fazer a manutenção, a gente precisa estar limpa a cidade, a gente, para trazer novos empresários, o empresário olha a cidade se está limpa, ele olha se a cidade está bem cuidada, né? Se o nosso sistema de saúde está funcionando, então a gente precisa agregar tudo isso. Então, na minha ideia, é trazer o próprio povo da cidade para que eles venham exercer esse serviço dentro da cidade e eles tenham renda e nesse ponto ajude o nosso comércio, que também vai depender muito disso. Quando às vezes... Isso. E como prospectar esses novos empresários, Sérgio? É um trabalho de bastidor, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante, já que também as outras cidades aqui da nossa micro-região vão fazer a mesma coisa, e a gente já percebeu ao longo do tempo essa evasão de empresários para cidades aqui que cercam Bauru. Como fazer para criar oportunidades e falar assim, olha, empresário, pode vir que aqui você vai ter realmente o respaldo que você merece com a geração de emprego, também de contrapartida, claro. Existe uma estrutura básica que a gente deixou de lado há muito tempo. A gente precisa, quando a gente fala empresário, a gente tem que falar de água, a gente tem que falar de gás, a gente tem que falar da energia elétrica, de condições de saúde para aquele funcionário, a gente tem que ver as escolas que tem perto. O funcionário, o empresário, quando chega na cidade, ele também pensa na família dele. Ele fala assim, ó, tem escola, tem faculdade para os meus filhos, qual a situação da saúde da cidade, né? Então, são vários os fatores, não são só a questão monetária e de incentivo. E isso ainda precisa ser definido junto com a Câmara, né? Não foi definido uma clareza do que a gente pode dar incentivo para uma empresa ou não. A gente perdeu um grande espaço lá dentro, que para mim, no meu ver, a Prefeitura e os vereadores erraram em colocar aquela área que era para a área industrial, passar para a área de habitação. Eu entendo que nossa cidade precisa muito mais hoje de emprego do que habitação. Eu não sou contra a habitação, mas nesse momento a gente precisa dar emprego para as pessoas. Que eu acredito que a pessoa empregada é melhor uma pessoa empregada e pagando aluguel do que um desempregado com a conta pro resto da vida com um nome sujo porque pegou uma casa e não consegue pagar. E isso é a realidade na nossa cidade. Certo. Candidato, em relação à Coab, o senhor falou em habitação, né, em políticas de habitação no governo, e a Coab se tornou um grande problema. No plano de governo do senhor, o senhor fala realmente em liquidar, encerrar a Coab, que ela não cumpre mais o seu papel. Porém, o senhor coloca que ela teria uma quantidade de crédito a receber da União semelhante aos débitos, ou seja, a conta dela fecharia. É uma conta que ainda não foi feita, de fato. Não se sabe exatamente o valor exato da dívida da Coab. Estima-se que hoje, entre créditos e débitos, seja de 350 milhões a dívida. Quanto tempo levaria para a Coab ser encerrada aqui em Bauru? Então, eu tenho um entendimento que essa conta não foi muito bem feita. Eu acredito que a Coab realmente tem muito crédito, tem muitas casas retomadas, tem muito patrimônio ainda. E isso foi feito meio a toque de caixa, aceitaram. Inclusive, né, nesse processo, ficou inviável. Hoje eu não tenho mais como pensar do jeito que na minha proposta de governo, porque o governo, ele aceitou uma proposta de negociação, quer dizer, ele assumiu a dívida de 300 milhões, então não adianta eu questionar nada se o próprio governo aceitou que nós devemos 300 milhões. Mas vocês têm que ver o seguinte, todas as notícias dadas em Bauru, a diferença entre os cálculos mais próximos era 40 a 50 milhões. E em matemática isso não existe. Não existe uma para cima com 50 milhões, 60 milhões. Então era assim, um deve 1 bilhão, o outro deve 700 milhões. Não, é 800. Não, agora é 300, agora é 400. Quer dizer, existe uma... É totalmente cego esse estudo. Então eu acredito que a gente pode negociar, que a gente vai tentar fazer. A Coab não vai mais existir no nosso governo. Eu creio que no primeiro ano a gente tem que fazer isso aí, ser prioridade nos primeiros dias, nos primeiros atos do governo. Trazer gente técnica, trazer gente especializada, para com o partido político tocar com essas empresas. Não tem mais como. Parar com isso. Não tem então como. Encerraria ela até o final do primeiro ano, vocês conseguiriam encerrar, então? Não, a gente vai tentar fazer. Conseguir é um trabalho. A gente vai, eu não sei o tamanho do trâmite que a gente vai fazer, mas a gente, a partir do primeiro dia de assumir a prefeitura, a Coab é a prioridade para a gente fechar. Agora com outras secretarias, autarquias aqui do nosso município. A gente está passando por uma crise hídrica complicada e, como a gente já vem dizendo aqui, o bauruense só sente a falta de água quando abre a torneira e ela não aparece, né? E parece que não é um objeto
muito interessante para prefeito nenhum, né, preservar essa água, esse bem hídrico. Como fazer, Alba, para a gente não ter que passar mais por essas crises que acontecem todos os anos aqui no município? Ricardo, para mim é muito importante. E em relação, claro, ao DAI, como a gente vai trabalhar esse DAI a partir de 2021? Para mim é muito importante. A gente tem que fazer nesses 4 anos as coisas que não foram feitas nos últimos 10. Né? E às vezes o cara fala com Batalha, o Batalha nós vamos fazer isso. O cara tem que entender o seguinte, a divisa da nossa cidade passa pelo meio do rio Batalha. Então metade do Batalha é do DAI Bauru. A outra metade é da Sabesp e Piratininga. E parece simples esses entraves. A gente trabalhou com política há muito tempo, a gente sabe. Essa negociação, essa conversa é muito difícil de acontecer. E a gente precisa fazer uma nova captação. Todas as ações no Batalha têm que ser em conjunto. E a gente precisa de gente aqui no DAI que converse muito bem com gente da Sabesp de lá, para a gente começar a andar junto. Essa é a primeira etapa. Eu não acredito nesse processo de só furar poços. Eu acho que isso a gente está levando nós para um fim. A gente precisa tratar primeiro os 3 casos de onde a gente perde quase 50%, que é o vazamento das águas dos canos, os hidrômetros que estão adulterados, que estão com problemas, já estão marcando errado, e a adulteração e roubo mesmo. Temos roubo em todos os lados. E não é só setor pequeno, não. Tem setor grande que está pegando água e a gente precisa fazer isso. Quando a gente conseguir primeiro equalizar essa situação, né, aí sim, se for necessário mais fura-poços e tal. Mas principalmente agora são reservatórios. A gente não tem reservatórios. Os lugares altos eles são conectados com os baixos. Por exemplo, no Ouro Verde, talvez agora, tem alguns lugares que passa água, ele tem água lá, porque ele está perto dele. Mas como embaixo ele é conectado com a rede com outra, sempre ela leva água, sempre é útil para ficar. Então nesses lugares altos tem que ter poços, reservatórios específicos só para esses lugares altos. Essa é uma das saídas. Certo, agora para a gente fechar aí esse ciclo da administração indireta, falando de Coab, falando de DAI e Indurb, né? No seu plano de governo o senhor fala em fazer algumas alterações na Indurb e até avaliar a questão dos cemitérios, né, de uma concessão que é algo que esse governo começou a estudar, mas ainda não andou tanto, a própria destinação dos resíduos, a coleta. Como que vai ser feito isso? Uma parte da Indurb ela pode realmente ser terceirizada ou ela vai ser mantida como é hoje? O que vocês vão fazer com a Indurb? Olha, o nosso plano de governo ele é bem objetivo mediante a situação que a gente está vivendo hoje, entendeu? Tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas que eu não me atrevo a falar porque eu tenho uma linha de verdade. Eu não vou mentir nessa campanha, não vou prometer coisa que não tem e tenho coragem para falar, não vou fazer, não dá. Então essa é a linha de verdade com o povo. Eu acho que esse é o primeiro princípio, falar com o funcionário público, ó, não posso, isso eu posso, vamos andar junto, vamos pegar os empregados, ó, gente, isso não posso. Mostrar clareza, mostrar ter planejamento em tudo que você vai fazer, e aí as pessoas começam a andar com você, sabe que você não fica mudando de opinião. Isso eu acho que é um grande fato. Na Indurb, eu acredito muito na Indurb, eu acredito que naqueles funcionários, eu acho que a gente pode potencializar a Indurb. Uma das ações seria essa da limpeza dos terrenos particulares. Existem as situações de frentes de trabalho. Eu gostaria de usar mais o pai de família na cidade, mais a pessoa da periferia que está precisando de emprego do que o próprio reeducando. Hoje o reeducando recebe praticamente o que um pai de família gostaria de receber, né? Então, mas você tem alguma coisa quando reeducando? Não tenho nada, mas para mim a prioridade é o povo que mora aqui, que gasta no nosso comércio, e é isso que eu vou lutar do início ao fim. Até tem uma questão legal aí, para você contratar pela Indurb e pela própria prefeitura essas frentes de trabalho, no caso teria que pagar pelo menos o salário mínimo, né, para essas pessoas, né? Até para ficar dentro da legislação, seria algo temporário, 3 meses ou 6 meses. Teria que haver alguma mudança legal aí, e também esse recurso viria da onde? Viria só da economia que seria feita com licitações, ou do que já é pago para os reeducandos? Bom, que já gasta com o reeducando R$200 mil mês, né? A gente gasta com ele. Se você tirar de um lugar para o outro, já consegue. Essa licitação do cemitério, a gente gasta R$5 milhões ano, né? O cemitério da Indurb, ela tem o orçamento da SEAR, para você ter ideia mesmo, da limpeza da cidade inteira. Então a gente não tem como fazer isso, a gente vai levar uma privatização aos grupos que tiverem interesse para fazer isso. Acho que o cemitério foi um peso muito grande para nós. Essa própria economia que a gente vai fazer vai gerar várias receitas para a Indurb. Uma das receitas que eu falo que eu não ia falar sobre o lixo, que eu não conseguia,
existem vários métodos de lixo para a gente ser colocado e implantar na cidade. Todos são muito caros, são muito eficientes, mas muito caros. A população hoje não consegue. Então, qual é o ideal hoje para nós? Eu continuaria do mesmo modo, colocando do mesmo jeito. Não tem condição de eu fazer um novo aterro hoje, não vai dar tempo de fazer isso. Mas a gente pode colocar o transbordo. Somente o transbordo de lixo, a gente cai o custo do lixo em 30%. Vai cair em peça, vai cair em pneu, vai cair em manutenção. Esse caminhão com 6 toneladas, Ricardo, ele roda um trecho, aí ele sai dali, ele vai até o aterro sanitário, paga pedágio e volta, e demora 2 horas para ir e voltar. E ele faz por período, no mínimo, 2 viagens cada caminhão. Sai 14, 15 caminhões. Então você vê a quantidade de tempo que o caminhão fica parado, o coletor sentado na rua esperando. Quando você faz o transbordo do lixo, 3 ou 4 caminhões grandes eles vão levar esse lixo. Então aqueles caminhões pequenos ficam para cá, ele vai fazer o transbordo aqui mesmo, com meia hora, e a gente ganha muito tempo para fazer, a gente ganha muito serviço. O custo vai cair muito. Então esse é o nosso projeto simples. Existe uma possibilidade daquele projeto do Gazeta lá com o governo federal de privatizar, e isso para mim foi mais um mau planejamento. Eu acho que eu não sei bem como que está, em que pé está isso. Ainda precisa da aprovação da Câmara, inclusive, Câmara. né? Tomara que a nova Câmara não aprove, mesmo que a gente tenha que pagar os 4 milhões, os 4 milhões de multa, ainda tem coisas que é vantagem. Você falou na Câmara, o Legislativo, como é que vai ser a avaliação e também essa interatividade e a comunicação com o Legislativo? Olha, Ricardo, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com o Legislativo, né? Eu fui chefe de gabinete da Câmara de Bauru, tive o prazer também de ser chefe de gabinete da Câmara de Barueri, lá em Alphaville, e eu sempre tive um bom relacionamento com os vereadores. Eu entendo que o executivo o prefeito é o chefe maior do executivo, que o juiz é o chefe maior do judiciário e que os vereadores são os chefes maiores do legislativo. Eu não vejo no menor, sabe, o vereador não é menos que o prefeito, nada, cada um tem a sua função, e eles vão ter conosco um tapete vermelho, porque eu acho que a gente tem bons projetos. Eu acredito que os vereadores que estão entrando e outros que vão ficar são pessoas que querem ajudar a cidade, e a gente vai trabalhar junto com os vereadores, sim. A gente não precisa ter maioria. Eu acho que projeto bom, a gente, por natureza, as pessoas vão estar conosco, não vai ter revanchismo, eu não vou trabalhar por causa de partido. Minha ideia é Bauru, é a cidade, não tem projeto político. Eu quero ser prefeito para ajudar a cidade nesse tempo, nem que eu tiver que me anular. Como que você enxerga a máquina pública e também o número de ocupações aí por indicação, cargos de confiança? Fala um pouco para a gente da administração em relação ao peso da máquina pública para 2021. Não tem como ficar do jeito que está. Vamos ter que diminuir secretarias, diminuir não, tem que agrupar secretarias, vamos ter que diminuir a quantidade de cargos de comissionados, a gente vai ter que diminuir isso aí, a gente vai ser bem claro, a gente vai falar com as pessoas. Mas a cidade cresce bastante. Então, a cidade ela cresce, mas nesse momento, eu falo, nesse momento, quando eu não estou fechando as portas da situação, eu falo, nesse momento, primeiro ano, que a gente vai ter uma crise enorme, não tem mais como eu ter que tocar algumas secretarias que não estão tão grandes, a gente vai ter que ajustar isso, a gente vai ter que mexer, vai ter que fazer alguma coisa para que diminua esse custo, para a gente ter fôlego para continuar. O primeiro ano vai ser ano de planejamento, ano de ações, tudo que for possível que o prefeito faça, que não custe dinheiro, que traga os empresários junto, que a gente PPP, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. A questão de custos a gente vai ter que diminuir, planejar muito bem. Sonho com o Instituto do Planejamento do meu lado no gabinete, né? Sonho com uma CEPLAN menos restritiva às quantidades de emprego da cidade. Eu vejo que a CEPLAN é uma grande dificuldade, por exemplo, o setor, Secretaria de Desenvolvimento. Ela quer tanto trazer novas empresas, na hora que ela chega, se ela esbarra com a CEPLAN, que é do mesmo governo, com tantas dificuldades para que isso seja colocado em prática. Eu acho que isso aí poderia até se juntar. Eu acredito numa Secretaria do Desenvolvimento junto com a CEPLAN. E isso não teria as coisas começariam a andar. Candidato, em relação ao senhor falou da Secretaria de Planejamento, falar um pouco da Secretaria de Saúde, né? A saúde é um dos grandes gargalos, a gente viu esse ano, até em função da própria pandemia. O que vai ser feito para reduzir essa fila de espera hoje de exames, de cirurgias?
de procedimentos, também a própria humanização do atendimento aí na rede básica, né, ampliação dessa rede básica. Como que o senhor vai fazer isso? Vão ser criados novos postos, novas unidades? Vai ser melhorado o que já tem, né? Porque a gente sabe que hoje há uma dificuldade até de manter os prédios atuais, de fazer a distribuição de medicamentos. Vai ser a prioridade, primeiro dar uma estrutura do que já existe para a cidade? Eu acho que, Thiago, Bauru perdeu uma grande oportunidade com essa pandemia, desse recurso que veio de a gente abrir novos leitos e abrir novas situações de saúde para a cidade. Era um legado que a gente tinha que ter. E a gente perdeu esse tempo. Não, mas foi feito lá, compraram um container com uma geladeira no cemitério. Eu nunca ouvi falar que serviu para alguma coisa aquilo. Sabe, existem umas coisas que aconteceram na cidade que não dá para entender. Parece que não, era desconectado a realidade do que estava acontecendo. Então hoje, o prefeito tem que estar com o pé no chão. A gente sabe da dificuldade. Então, você vai colocar mediante as condições que nos for dada. Eu acho que, mas eu não posso deixar um pai de família, uma mulher, perder a vida, e eu acho que para mim vale mais a vida do que dinheiro. A gente tem que criar situações, nem que for com empresas privadas, de hospitais privados, nesse caso, onde tiver, para conseguir diminuir essa quantidade de filas. Os exames nossos estão enormes, então não vou ficar falando sobre o que realmente acontece, a população está vendo. Mas como fazer? A gente tem que buscar encaminhamentos. Eu acho que a gente tem que brigar para que esse hospital estadual fique, né? Brigar para que o hospital, que o Manuel de Abreu, ele seja consertado, que essa parte de alta complexidade é do governo do estado, eles têm que fazer a saúde, mas a nossa parte a gente também tem que fazer. É a saúde básica, as portas de entrada das UPAs, o atendimento com mais humanidade na porta das UPAs, né? Eu acredito muito no trabalho da enfermagem da cidade. Eu acho que os enfermeiros, o pessoal que veio, eles fizeram um grande trabalho, vem fazendo isso muito, e é esse povo que eu venho me juntando, venho conversando muito com eles, eles têm solução, estão lá nos bairros, sente o que tem, e com eles, ouvindo a ponta, ouvindo as folhas, é que a gente vai construir essa cidade. Sérgio, Bauru sinalizou com mais algumas vagas, com alguns leitos para a cidade, né, nesse final de semana. Aconteceu, teve um anúncio aí, uma previsão. Hospital das Clínicas, propriamente dito, Manuel de Abreu, vocês devem lutar para que essas vagas permaneçam para os munícipes, e como trabalhar essa central de vagas que acaba desfavorecendo muitas vezes quem mora aqui em Bauru? Olha, Ricardo, eu gostaria muito de ter a condição de a gente pegar e ter uma base, uma parte desses hospitais, ou do hospital de base, que tem espaço físico para isso, com que a nossa prefeitura conseguisse ter uma quantidade de vagas ligadas diretamente ao município. A gente precisaria, aos poucos, começar a crescer. Quando a gente fala, vou fazer um grande hospital, vou fazer uma grande obra, fica parado no projeto, fica parado no sonho. E a gente precisa ter com o pé no chão, falar assim, consigo 10 leitos, consigo 20 leitos, e aumentando isso aos poucos. A gente consegue usar a estrutura no hospital de base, uma estrutura no hospital desse hospital da USP, o Hospital das Clínicas. Das clínicas e também do Manuel de Abreu, nessa parceria. É muito difícil a prefeitura hoje. Eu trabalhei numa cidade que tem um hospital municipal, que era Barueri, mas é uma outra realidade, uma cidade que tinha 1,2 bilhão só para saúde. Mas mesmo assim tinha dificuldades. Mas eu vejo hoje as policlínicas, uma das coisas que a gente vai trazer de lá é as farmácias 24 horas. Eu acredito que a farmácia é simples, a gente colocar uma farmácia 24 horas na cidade, vai diminuir a quantidade de pessoas ao mesmo tempo frequentando isso. Essa situação da pandemia voltar na Europa, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então tem muitos desafios para o próximo prefeito. É muito difícil falar que a gente vai acabar toda essa, reformar de uma vez só. Com certeza. Candidato, em relação à agricultura, né? O senhor coloca dentro do projeto de vocês uma prioridade aí para o produtor rural, manutenção das estradas rurais. A gente tem mais de 300 quilômetros de estradas rurais dentro do município, uma integração melhor entre a produção rural e as feiras, os revendedores aqui dentro da cidade. Como é que vai ser feito esse incentivo? Lembrando que a Sagra, né, a Secretaria de Agricultura, é uma das que tem o investimento menor, o menor orçamento, um dos menores orçamentos, pelo menos, né, da prefeitura atualmente. Tiago, eu acho que as estradas, elas têm que ser arrumadas,
Mas eu acho, por exemplo, que a Sagra tem que trabalhar mais no apoio, na capacitação dos produtores rurais, principalmente na parte de estufa, plasticultura, piscicultura, que a gente ter potenciais enormes aqui na cidade. Existem várias coisas, projetos que podem mudar totalmente aquela situação de falar, a cidade não é para agricultura. Às vezes eu vejo o pessoal falando, não, aqui é só de chácara. Não é assim, a gente tem um potencial enorme. Você vê que Israel tem condição de fazer produção, aqui também tem. Na minha chácara tem um projeto fantástico lá dentro, de piscicultura, com 8 quilômetros de gotejamento, e eu tirava 300 caixas de berinjela lá dentro de uma casa sem plástico, né? Então a gente tem potencial, tem gente muito competente aqui, mas existe um caminho. Existe uma tendência hoje no governo federal de unir a Secretaria do Meio Ambiente mais a Agricultura. Existe essa tendência, já é real dentro do governo do Estado, e isso pode ser pensado aqui em Bauru também. Aliás, falar em unir secretarias, o senhor coloca a possibilidade de unir o esporte e a cultura numa pasta só também, né? Essa é uma ideia. E todas essas decisões que a gente toma são decisões emergenciais nesse momento. Então eu acredito que nesse momento é necessário, eu acho que a gente pode fazer, inclusive fortalecendo essas duas pastas. Mas o senhor pretende, além do esporte e da cultura, outras secretarias também seriam fundidas aí? Ou seriam só essas duas, e agricultura e meio ambiente? Eu vejo 4 potenciais secretarias que podem ser fundidas sim. Mas eu não sei se a gente consegue colocar em prática todas ao mesmo tempo. Eu vejo a primeira que eu falo, a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, unir. No passado foi assim, tinha a CECELT e funcionava muito bem, diminuía o custo, mas fortalecia. Eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente e a Agricultura pode andar juntos, sim. A Secretaria do Meio Ambiente tem um faturamento enorme, grande, e eu acho que as duas juntas poderiam se fortalecer. Tem coisas que elas conflitam, mas podem estar juntas. E é esse o caminho. A gente tem que unir algumas, sim. Acredito que a CEPLAN e o desenvolvimento também pode estar junto. São essas as secretarias que a gente pensa em juntar, né? tentar juntar. Olha, a gente conversa aqui com o candidato pelo Solidariedade, Sérgio Alba. Essa sabatina também está nas nossas redes sociais, por isso compartilhe. Estamos no Facebook da 96 FM e também do Jornal da Cidade. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Nós temos aí 2 minutinhos para suas considerações finais, por favor. Eu queria falar para a população de Bauru que é um sonho, é um orgulho para mim ser candidato hoje em Bauru, na minha cidade, onde eu nasci, onde eu tenho um amor muito grande pelas pessoas, onde a gente teve comércio durante 30 anos, tive a oportunidade também de ser ferroviário, fazer escolinha da rede. Eu estou muito feliz aqui, tenho boas intenções, eu não tenho preocupação de vaidade de ser candidato, de ser prefeito da cidade, ou vaidade por causa de recurso financeiro. Hoje, graças a Deus, casado, minha esposa, minha filha já formada, casada também, eu sinto hoje na necessidade de poder ajudar a cidade. E eu falo sempre, nem que eu precisar me anular politicamente, eu não estou entrando aqui para fazer carreira política, ao contrário, eu já estou no fim dessa carreira política, está surgindo novos nomes, mas eu tenho plena convicção que os nossos projetos são sérios, são simples e são reais. A gente não mente e a gente vai fazer a diferença na cidade. Precisamos ajudar a nossa cidade a sair dessa fase difícil. Coloque alguém que saiba apagar esse incêndio, não coloque agora uma pessoa que chega, porque a vaidade nesse momento pode atrapalhar toda a história da nossa cidade. Tá certo, muito obrigado ao candidato. Termina aqui mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Bauru. O nosso próximo encontro agora é na quarta-feira com o candidato do PSD, Sandro Bussola. Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso ao que pensa e o que vai fazer o candidato à Prefeitura de Bauru. A gente se vê então na quarta-feira. Obrigado, Tiago Navarro. Obrigado, até quarta-feira, Ricardo. Obrigado também ao Rogério Lopes, da Rogério Lopes TV, pelo áudio e vídeo nas nossas redes sociais. A gente se vê então na quarta. Tchau, tchau.